Nós vamos aprofundar essa temática aqui a respeito de como Deus se manifesta. Bem propício para o que nós estávamos cantando, né? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, que são árvores grandes e árvores fortes. Não tem o que a voz do Senhor não quebre. Amém? Ela é como o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a voz do Senhor, ela é ouvida no nosso íntimo, através das percepções que nós temos no nosso íntimo, a respeito da revelação de Deus e do reino dele em nós. Aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o escritor de Hebreus, ele diz assim: havendo Deus outrora, antes, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja bem, falou muitas vezes, de muitas maneiras, por intermédio dos profetas. Agora o versículo 2 ele diz: nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho. Certamente o escritor de Hebreus estava dizendo dos seus dias, a respeito dos dias que ele estava vivenciando, da revelação de Cristo, da encarnação de Cristo, do que ele viu de Cristo, da notícia que se espalhou a respeito de Cristo. A notícia, a boa notícia, você sabe que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Então ele diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É por intermédio do Filho que ele está falando conosco hoje. É por intermédio do Filho que a voz de Deus hoje se faz audível dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, dentro das nossas próprias percepções a respeito de tudo. Ele tem nos falado por intermédio do Filho. Deus tem falado conosco por intermédio da revelação de Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, por intermédio por ele, também fez o universo. Você sabe, tudo foi feito por intermédio de Jesus, tudo foi feito por meio dele e para ele, e nele todas as coisas subsistem. De quem que eu estou falando? De Jesus Cristo. Ele é o resplendor da sua glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem exata. Ele é a expressão exata do seu ser. É exatamente como Deus é, ele é. Exatamente. E nele estão sendo sustentadas todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nele estão todas as coisas. Tem um texto de Efésios que eu gosto. Efésios capítulo 1, que ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para o processo de maturidade, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, e para louvor da sua própria graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a bondade, o bem que ele propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, tudo convergido nele, na dispensação da plenitude dos tempos, da manifestação de Jesus. A plenitude dos tempos é a manifestação de Cristo, como homem nessa terra. Ele convergiu todas as coisas nele, tanto as dos céus, quanto as da terra. E ele continua. Eu quero ir para o capítulo 1 de João, para falar que Deus nesses dias tem falado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a ação, verbo é ação. No princípio era o Logos de Deus, e o Logos, a palavra, a ação estava com Deus, e essa ação era o próprio Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sabe o que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Mas Deus não cria nada sem forma e vazio. Quando aquele versículo 1 de Gênesis, do capítulo 1, e o versículo 2 tem um espaço gigantesco de tempo que nós não sabemos, entre a criação da terra, entre o Deus ter criado no princípio céus e terra, e até aquele momento em que a terra encontrava-se vazia e sem forma. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque o Espírito de Deus estava ali, o Espírito Criador, aquele vento que sopra onde quer, aquele Espírito da criação. E Deus viu que a luz era boa. Esse texto aqui de Gênesis fala também do milagre da renovação do nosso espírito. Quando Deus nos encontrou, Ele nos encontrou sem forma e vazios. O nosso espírito estava apagado. E você sabe que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o seu corpo. E disse Deus nas nossas trevas, Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja luz e houve luz. E a luz era boa, o nosso espírito se iluminou. E agora nós temos dentro de nós a separação das trevas e da luz, porque o nosso espírito está vivificado em Cristo Jesus. Hoje, Deus nos fala por intermédio de Jesus. Jesus, o Verbo vivo de Deus, a ação de Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas são criadas, são formadas, são feitas por intermédio dele. E sem a revelação de Cristo, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida que estava nele é a luz dos homens. A vida que estava nele é a vida de Deus. E quando nós fomos iluminados, tivemos as nossas
mentes acesas para o Evangelho. As nossas lâmpadas se acenderam. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. E nós fomos vivificados no Espírito. Aquela vida que estava nele é a luz dos homens. A luz que está dentro de mim é a vida de Deus em mim. A luz que está dentro de você é a vida de Deus em você. A luz que resplandece nas trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Mas ele também disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada numa montanha. Não se põe uma lâmpada numa casa debaixo de uma mesa, mas se põe num lugar alto para que dê luz para todos. Assim brilha a vossa luz, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a todos e ilumine a todos. Não tem lugar tenebroso ou trevas que uma pequena luz não possa iluminar, porque a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem, porque o Espírito de Deus paira sobre a face das águas, e vem a voz de Deus e diz: haja luz, e você recebe essa luz, e o seu espírito está iluminado, e agora há separação das trevas e da luz, e a luz é boa. Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Tudo é feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas aqueles que o conhecem, como diz o texto, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne. Porque o que é carne, o que é espírito. Importa-vos nascer de novo. Lembra, né? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. É nascido do Espírito. Não é nascido de carne, não é nascido da vontade da carne, não é nascido da vontade de homens. É quando você ascende. Não é homem que te governa. Não é homem que te direciona. É o Espírito de Deus dentro de você, dizendo: haja, haja, haja. Falando ao seu espírito, falando na sua mente, falando no seu coração. Nós somos nascidos da vontade de Deus no Espírito. E o Verbo Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele esteve aqui. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus então? Olhando para Ele. Tendo as atitudes dele, imitando. Porque hoje Deus está falando por intermédio do Filho. É por intermédio do Filho que Deus fala. Olhando para Cristo. O que Ele é? Autor e consumador da minha fé e da sua fé. E Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós contemplamos, nós vimos, como João diz lá nas epístolas, né? Ele diz assim: nós apalpamos o verbo da vida. Nós apalpamos, nós tocamos nele. E nós vimos, contemplamos a sua glória, a sua essência. A glória dele, a glória do unigênito do Pai.
porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, abundante graça. Porque a lei, as regras, vieram por um profeta antigo. Por isso, antigamente, ele estava falando aos pais pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo Filho. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, a graça de Deus, veio por meio de Jesus Cristo. Na vossa lei está escrito, mas ele diz, eu, porém, vos digo. A lei veio por intermédio de Moisés, mas o eu, porém, vos digo é de Jesus. É simples assim. É simples assim. Na vossa lei diz isso, mas eu digo isso para vocês. E com quem você vai ficar? Você vai ficar com a lei para contrariar o que o próprio Jesus disse? A lei e os profetas foram até João Batista. Desde agora o reino de Deus está sendo tomado por esforço. E o esforço que você tem que fazer é crer no reino de Deus. Hoje Deus está falando pelo Filho, o herdeiro de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é muita coisa, gente. É nele que eu tenho que crer. Graça e verdade. E olha isso. Ninguém, ele afirma categoricamente aqui, ninguém jamais viu a Deus. Interessante que quando na fenda da rocha, Deus apareceu para Moisés, Moisés não conseguiu ver a Deus. Diz o texto lá que ele viu Deus pelas costas. Mas você sabe quando realmente Moisés viu a Deus? Porque lá naquela situação ele disse assim, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Daí Deus disse, tu vai ver a minha presença, vai me ver pelas costas, porque homem nenhum jamais viu a Deus e subsistiu ou sobreviveu. Porque Deus habita em glória e luz inacessível. Não está escrito isso na Bíblia? Lembra lá no Monte da Transfiguração? Quem é que apareceu para Jesus quando o rosto dele se transformou brilhante como o sol? Apareceu Moisés e Elias. Lá Moisés viu a face de Deus. Lá no monte, Moisés viu a face de Jesus glorificada. Ele se transfigurou na frente de Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Que eles ficaram como que quem fica adormecido naquele lugar, falando bobagens ali. Vamos fazer 3 tendas, vamos deixar essa glória aqui, vamos fazer uma igreja aqui, vamos construir uma igreja nesse lugar. 3 tendas, né? Uma aqui para ti, Jesus, uma tenda para ti, Moisés, e uma para ti, Elias. O homem só quer fazer a igreja, né? 3 tendas. E tem um texto do Evangelho que diz assim, Pedro falava isso como quem não sabia o que estava falando. Como quem está delirando, é o texto. Ninguém pode ver a glória de Deus que quer fazer um templo, né? Jesus é a própria glória de Deus. Hoje Deus está falando por intermédio do Filho. Ninguém jamais viu a Deus. Olha só. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você quer conhecer a Deus? Olhe para o Filho do Homem.
Felipe, eu estou tanto tempo com vocês. Como é que você diz isso para mim agora? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a expressão exata da pessoa de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Eu li lá em Hebreus para vocês. Como eu quero conhecer a Deus, quero te conhecer. Olha para Jesus. Olha para a essência de Jesus, olha para o Evangelho. É ali que você conhece a Deus. Você conhece como Deus age em todas as situações, em todos os momentos da existência e da vida. Como Deus vai agir, como eu posso agir, como Deus agiria aqui. Olha para Jesus. Como Jesus tratou o desvalido, o necessitado, o pobre, né? O ladrão, o roubador, os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores, as meretrizes. Como ele tratou? Olha para Jesus e você terá todas as questões que você tem na sua mente abertas pelo próprio Evangelho. Como é que eu posso decidir isso? Olhando para o Evangelho, não tenho o que fazer. É assim. É olhar para Cristo. Olhai para Ele e sereis iluminados. E olhando eles, a ninguém viram, senão a Jesus. Põe a sua esperança em Cristo. Põe a sua esperança em Jesus. É isso que é o Evangelho. Amém?